Olá, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Nós vamos começar a estudar hoje sobre o livro de Jonas. O tema da nossa lição é a misericórdia divina, a misericórdia de Deus no livro de Jonas. É interessante, eu quero antes de começar falar sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical através das revistas da CPAD. Eu quero dizer aos meus amigos e professores, colegas, pastores, e eu principalmente que estou aqui na Europa, posso falar mais de perto dessa realidade. Quero falar sobre como que são feitas as revistas da Escola Bíblica Dominical. A CPAD, no Brasil, ela tem uma equipe de professores altamente preparados academicamente para poder preparar as lições. E eles preparam as lições pensando na diversidade do Brasil. A população do norte do Brasil, do Nordeste, não tem nada a ver com a população do Sul. E a população do Sudeste não tem nada a ver com a população, no caso do Nordeste, por exemplo, que eu posso assim dizer. Muitos chavões, muitos palavreados, a cultura é muito diferente. O povo, o país em si, é um país muito grande, com uma cultura diversa. Então, nossos comentaristas precisam, e é isso que eles fazem, eles preparam as lições pensando na diversidade da cultura brasileira. Assim sendo, eu vejo aqui na Europa e posso falar categoricamente que essas lições elas já são preparadas para poder ser adaptadas em qualquer cultura de língua portuguesa. Onde se fala português, as revistas da CPAD, elas são preparadas para que se adapte em qualquer cultura. Assim sendo, vamos para a lição de hoje, Jonas. E o tema é a misericórdia de Deus. O nome Jonas vem do hebraico, significa pombo, que pombo ele é um porta-voz, é um mensageiro. Isso é dado por causa do pombo correio, por exemplo, que é aquele que leva uma mensagem. Então, até o nome de Jonas já era profético. O nome de Jonas significa aquele que leva uma mensagem, um porta-voz. Muitas pessoas desconhecem que Jonas ele era oriundo de Nazaré, ali da região da Galileia. Por isso equivocam-se, ou equivocaram-se, os fariseus ao dizer que de Nazaré não vinha profeta. Eles esqueceram de Jonas. Jonas era de uma cidade chamada Gat-Efé. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 25, fala do ministério do profeta Jonas antes do ápice do seu ministério que deu-se quando ele escreve o livro de Jonas, contando o que relacionou-se com a sua vida e a pregação em Nínive. Então, Jonas ele desenvolveu o seu ministério antes de pregar em Nínive. Jonas ele era um profeta do norte. Inclusive, Jonas não fez só pregar aos ninivitas. Jonas ele restabeleceu o território de Israel. Diz a Bíblia que ele profetizou para o restabelecimento do território de Israel. Jonas era um profeta e desenvolveu seu ministério. Então, os dois grandes feitos de Jonas são, primeiro, Jonas profetizou o restabelecimento do território de Israel. Segundo, Jonas prega para os ninivitas. O contexto do livro de Jonas é muito interessante. A cidade de Jonas, ou melhor, a cidade de Nínive, o nome Nínive é um nome assírio, que ele é oriundo de uma palavra que vem basicamente da escrita cuneiforme, que é o nome Ninos. Ninos, mais tarde, tornou-se o nome da rainha ou da deusa Está, e Ninos foi fundada por Nimrod, por isso o nome Ninos, o nome assírio, que mais tarde veio significar Nínive. Muito bem, Ninos, e a rainha Está, nesse caso, que em homenagem à rainha Está, colocaram o nome dessa rainha, porque ela era uma deusa assíria. Interessante que, por volta do ano 200
do 2300 a.C., Sargão e seus filhos promoveram, edificaram esta deusa, a deusa Está. Mais tarde, 20 anos mais tarde, inclusive Hammurabi, da Babilônia, ele usa essa influência, inclusive, para poder publicar o seu código, o código de Hammurabi, e assim homenageia a rainha Está. Veja que essa questão da idolatria ligada a uma mulher não é da agora. O interessante é que tanto Ninos quanto Nun, que é um termo hebraico, significa peixe. Peixe. E é curioso que todo o livro de Jonas está relacionado com peixe. Jonas o mensageiro, a cidade de Nínive vem do nome Ninos, que tem uma origem com o peixe, e o termo Nun, no hebraico, também significa peixe. A mensagem, a grande mensagem do livro de Jonas é a misericórdia de Deus sobre o pecado quando há arrependimento. A misericórdia salvífica de Deus é o tema central do livro do profeta Jonas. Nínive foi para onde Jonas foi mandado. Só que Jonas, quando Deus chama Jonas, em vez de ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. E é o primeiro ponto que eu queria focar aqui na lição, que é o chamado de Jonas. E Jonas, então, foge. Por que Jonas foge? Uma das razões que Jonas foge é por causa da violência dos ninivitas. Os ninivitas, eles matavam os seus prisioneiros e os seus inimigos. Eles pegavam a pessoa, penduravam de cabeça para baixo, arrancavam a pele das costas da pessoa, jogavam sal e depois batiam no corpo da pessoa sem a pele, viva, com sangue, jogada sal, até a pessoa morrer. Quando a pessoa estava próxima à morte, eles pegavam uma madeira, enfiavam na boca da pessoa até sair no ânus. Assim matavam os seus inimigos. A seguir, pegavam o crânio dos seus inimigos e iam motoando, iam pendurando na cidade. Então as pessoas, quando passavam, viam crânios de pessoas que foram mortas cruelmente pelos ninivitas. A maldade dos ninivitas era tão grande que cheirou mal as narinas de Deus. Deus então chama Jonas para pregar a esse povo cruel, inimigo de Israel e um povo violento. Eu quero dizer que com esse todo fundo histórico relacionado ao livro do profeta Jonas, é interessante notar os dois grandes propósitos do livro. O primeiro propósito do livro é demonstrar a magnitude da misericórdia de Deus quando há arrependimento. Então, o livro de Jonas é escrito para demonstrar a misericórdia de Deus quando há arrependimento. Segundo lugar, o livro é escrito para mostrar que um povo ímpio, uma nação não eleita por Deus, arrependeu-se e mudou de vida, voltou-se para Deus com apenas um profeta, com apenas uma mensagem que Jonas foi pregar. Ao passo que Israel Deus tinha enviado vários profetas, uma nação escolhida, várias mensagens. Israel ainda continuava rebelde. Não tem pessoas assim? Tem pessoas que uma vez ouvem a mensagem, se arrependem e mudam de vida. Outras pessoas nascem na igreja, ouvem sempre a mensagem, mas estão sempre a rebelar-se contra o seu Deus e o seu Criador. Livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é interessante que Jonas, ele, quando foge, no caso da presença de Deus, ele tenta escapar, ele tenta fugir. Até parece que Deus não está em todos os lugares, que Deus não vê todas as coisas. Quantas pessoas que estão como Jonas?
Jonas, Deus manda ir para um lugar, ele vai para o outro. Jonas tenta fugir de Deus, mas Deus tem no controle, Deus está no comando de todas as coisas. Nada escapa da vontade de Deus. Uma coisa interessante no livro do profeta Jonas é sobre o grande peixe. Quando Jonas está para fugir, quando Jonas entra no navio, e agora Jonas começa a dormir no porão daquele navio, Deus envia ali uma grande tempestade. E naquela tempestade, o vento soprando naquela tempestade, os marinheiros começam a jogar fora as suas cargas e a clamar. Quando alguém está fugindo de Deus, todas as pessoas que estão ao seu redor sofrem. É uma grande mensagem no livro de Jonas. Quantas famílias estão sofrendo porque o pai, desviado do evangelho, conhece a palavra de Deus, Deus preparou uma coisa para ele, e ele agora está indo para outro lugar, levando a sua família, sua esposa, seus filhos. Quantas pessoas estão sofrendo por causa disso? Não só o pai de família, mas você que leciona para jovem. Quantas famílias estão sofrendo porque Deus tem um plano com aquele jovem, e o jovem é ambicioso, o jovem quer ficar rico, quer isso, quer aquilo, e o jovem está agora em desobediência ao chamado de Deus, talentoso, pregador, eloquente, mas o jovem quer outra coisa. E quantas famílias estão passando apertadas por causa da fuga desse jovem? Deus tem para esse jovem uma coisa, o jovem está fugindo para outros lugares. Quantos casais estão vivendo momentos difíceis porque Deus tem um plano para aquele casal, para aquela família, aquele jovem que casou agora recentemente, mas esse jovem está agora tentando fugir da vontade de Deus. Não fuja. Deus tem o melhor para a sua vida. Mas uma questão interessante é sobre o grande peixe. O grande peixe, muitas pessoas perguntam se é uma baleia, se não é. E é interessante que em Mateus, no capítulo 12, versículo 40, usa ali o termo. Em português, a Bíblia usa o termo baleia. Ah, mas Jesus disse uma baleia. Jesus não disse uma baleia. O termo grego ali é ketos. O termo ketos significa monstro marinho. Monstro marinho. Então, não é uma baleia. Pode ser que na sua Bíblia em português, numa tradução menos boa, colocaram o nome baleia, mas não é baleia. Foi um grande peixe. Em segundo lugar, uma outra coisa interessante, tanto o termo hebraico quanto o termo grego é para um grande peixe. Usa a expressão para o monstro marinho. A segunda coisa que eu queria colocar é que, relacionado ao grande peixe, que baleia não é peixe, baleia é um mamífero. Então, por duas razões, primeiro, os termos hebraico e grego não apontam para baleia. Segundo, baleia não é peixe. A misericórdia de Deus. A palavra hebraica para misericórdia é bondade, fidelidade. É também ser benigno. Então, misericordioso é ser benigno, é ser bom, é ser fiel, é ser bondoso. Quando Deus escolhe mandar Jonas a pregar em Nínive, Nínive é uma cidade má, um povo mau, um povo cruel, como nós já falamos. Uma nação que não era judia. Deus escolheu a nação de Israel. Nessa dispensação, Deus escolheu a igreja. Deus não escolhe indivíduos para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Deus escolhe um povo. Deus escolheu um povo no Antigo Testamento. Deus escolheu um povo, a igreja. Quem fizer parte desse povo são os eleitos de Deus, são os escolhidos de Deus. Naquela época, tinha abertura para os povos estrangeiros que quisessem aliar-se a Israel. Israel era uma nação missionária. E assim também, Deus envia Jonas para que aquela nação, a nação de Nínive, para que a nação de Nínive, mesmo sendo pecadora, Deus usa de misericórdia para com ela. Deus dá uma oportunidade aos ninivitas, mostrando que Deus não escolhe de antemão pessoas para ir para o inferno. Deus não escolhe de antemão algumas pessoas em detrimento de outras. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 32, que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Para quê? Para usar de misericórdia para com
todos. Em Tito 2:11, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, Deus quer salvar a todos os homens. No entanto, nessa questão do livre-arbítrio, é interessante dizer que Deus respeita aquilo que o próprio Deus deu. Deus respeita um pecador, um miserável, desgraçado, ladrão, assassino, macumbeiro, feiticeiro, adúltero. Deus respeita essa pessoa. Deus respeita Ele próprio. Deus respeita Ele próprio. O que Deus fez na sua soberania, na sua glória e no seu poder? O que Deus fez? Deus, de antemão, escolheu, na sua soberania, dar ao homem o quê? O livre-arbítrio. Já que Deus deu, Deus agora não vai contra Ele mesmo. E agora vai acabar com isso. Deus não faz isso, Deus respeita a si próprio. Então, o fato de Deus dar o livre-arbítrio ao homem, Deus respeita, porque foi o próprio Deus que deu. Então Deus está respeitando a si próprio. Compreende? Muito bem. Assim sendo, Deus envia Jonas para pregar aos ninivitas. E Jonas vai, por quê? Porque Deus é o Deus de misericórdia. Uma outra coisa que eu queria enfatizar aqui, quando Jonas é enviado por causa da misericórdia de Deus, é que o povo, ao ouvir a mensagem que Jonas prega, depois de ter sido jogado, Jonas estava no porão dormindo. Deus envia a tempestade. A sorte cai em Jonas quando ele, desesperado, lança suas cargas, a tripulação começa a jogar fora, começa cada um a clamar pelo seu Deus. E então Jonas agora é chamado, e Jonas lança-se sorte para saber quem estava a culpa. A sorte cai em Jonas. Jonas agora fala: olha, eu sou hebreu, eu que sou culpado. Eles lançam Jonas no mar. Deus prepara o grande peixe, que não é uma baleia, e aquele grande peixe traga Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre daquele peixe, sem morrer, e Deus, já é um grande milagre que Deus faz. Deus tem o controle da natureza, Deus tem o controle do mar, Deus tem o controle dos peixes, Deus tem o controle da tua vida, da minha vida e das nossas vidas. Jonas, ao ser engolido por aquele peixe, cientificamente, fica 3 dias no ventre de um grande peixe. Não tem explicação científica para que a pessoa não morra após 3 dias, sufocado no meio de tantas águas, aquele peixe a respirar, etc. e tal. Mas Deus poupou a vida de Jonas. Quantos fujões Deus está poupando a vida? Você que pode estar agora preparando a sua aula, e você mesmo que está ouvindo e vendo esse vídeo agora, não sei se você está fugindo, se você conhece alguém que fugiu, se você conhece alguém que está fugindo. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus poupa a vida de pessoas para que a pessoa entenda aquilo que Deus tem. Mas sabe que Deus é misericordioso. Mas chega um dia que Deus dá um basta. Então, o arrependimento é necessário para que o mal maior não te aconteça. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Nínive. Jonas, depois de ser tragado pelo grande peixe, o peixe vomita Jonas. E Jonas então cai numa certa praia, e Jonas agora se dirige até a cidade de Nínive, e ali Jonas começa a pregar a sua mensagem. Com a pregação de Jonas, aquele povo cruel, violento, se arrepende. E o povo agora... É interessante, é muito interessante essa questão do arrependimento. O arrependimento daquele povo. O povo de Nínive, o povo era um povo assassino, um povo cruel, um povo mau. Mas o povo muda, se arrepende, se converte ao Deus poderoso por causa da pregação de Jonas. Não foi por causa do louvor. O louvor é muito importante, mas não foi por causa do louvor que o povo se arrependeu. Em nenhum momento na Bíblia, em nenhum texto da Bíblia, nós encontramos que alguém chegou e cantou um hino tal, e fez um período de louvor tal, e o povo agora arrependeu da sua maldade. Não, é sempre com a exposição da palavra. Esdras, Neemias, quando o povo
tinha saído do cativeiro, Neemias agora, naquela ação da reforma, Esdras chega e Esdras lê, desde a alva até o meio-dia, a lei do Senhor. E houve um grande quebrantamento. O povo colocava o rosto no chão por causa da exposição da palavra. Meu amigo, é muito importante a exposição da palavra. Você na sua escola dominical, na sua sala, expõe a palavra, pregue a palavra. A palavra vai causar um impacto nos seus alunos. Se os seus alunos são rebeldes, são desobedientes, estão pensando em separar os casais, famílias que estão agora vivendo em pé de guerra, filhos que estão envolvidos nas drogas, sabe o que é isso? Falta da palavra. Você que é pai, você que está criando seu filho, cria o seu filho pregando a palavra para ele. Faça o que Jonas fez, pregou a palavra. E pregue a palavra. Não deixe que a palavra seja pregada apenas pelo pastor na igreja. Você reúna sua esposa, seus filhos na sua casa. Pregue a palavra para os seus filhos. Pregue a palavra na sua casa. Se você pregar a palavra na sua casa, haverá um avivamento na sua casa, haverá arrependimento, haverá conversão. O povo na sua casa, os seus filhos vão voltar-se para Deus por causa da pregação da palavra. Faz falta hoje a palavra sendo pregada nas nossas casas. Eu poderia dar vários exemplos de pessoas que abrem a Bíblia misticamente. Tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Outras pessoas, em outros salmos, a Bíblia está lá. Outros com a Bíblia dentro do carro, pensando que a Bíblia vai expulsar algum demônio. A Bíblia tem valor, sim senhor, mas é na prática das nossas vidas. Satanás gosta de citar a Bíblia. Ele citou para Jesus, Salmo 91, versículo 11, quando lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado, Satanás cita a Bíblia, cita o Salmo 91, quando ele fala, os teus anjos dará ordem a teu respeito. Lança daqui abaixo, não está escrito? Ele estava citando o Salmo 91. O diabo não tem medo da Bíblia, ele só tem medo sim de um crente cheio do Espírito Santo que pratica a Bíblia. Eu quero dizer como um grande e sábio escritor disse, creia na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo, conheça a Bíblia para ser sábio. Então, faça isso, você terá muito sucesso na tua vida. Jonas foi e Jonas pregou. Deus ia mandar um grande juízo sobre Nínive. E a Bíblia diz, no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 2, que Deus se arrependeu daquilo que ia, seu juízo, daquilo que ia fazer contra os ninivitas. Por quê? Deus se arrependeu de colocar um juízo sobre os ninivitas, porque os ninivitas, eles se arrependeram. Eles voltaram-se para Deus com jejum, pano de saco, com oração, com quebrantamento, com humilhação diante de Deus. Eles arrependeram, eles se converteram a Deus e mudaram de atitude. Já que eles mudaram e se inclinaram para Deus e clamaram a Deus, Deus então usou de misericórdia para aquele povo e perdoou aquele povo. Aquela nação, a nação de Nínive, foi uma nação que foi restabelecida. Aquela geração foi salva. Muito embora, mais tarde, 150 anos mais tarde, Nínive acabou por ser destruída. E cumpriu então a profecia de Naum. Mas já era uma outra geração. Aquela geração que Jonas pregou foi uma geração que se converteu. Por quê? Por causa da palavra. Mas vamos voltar aqui ao arrependimento de Deus. É interessante, e essa parte eu quero focar aqui, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. E há muitas pessoas, então, mas Deus se arrepende? Eu quero explicar essa questão sobre o arrependimento. Primeira coisa que eu queria colocar é a questão da linguagem. Existe uma linguagem chamada linguagem antropopática, que é a antropopatia, que é uma linguagem humana para explicar sentimentos de Deus. Linguagem humana para explicar o sentimento de Deus. Não encontramos palavras, não encontramos expressões, exemplos, não encontramos como. Nós não temos condições de explicar o sentimento de Deus. A Bíblia diz no livro de Jeremias, ou melhor, no livro de Isaías,
No capítulo 55, a Bíblia diz que assim como o céu está elevado da terra, assim estão mais altos os pensamentos de Deus dos nossos. Que os caminhos do Senhor não são os nossos. Então, nós não temos condição de entender perfeitamente, totalmente, a mente de Deus, nem os feitos de Deus. Senão não seria Deus. Deus está muito além do nosso entendimento. Nós aceitamos e cremos no Senhor nosso Deus, e Ele se revela a nós. E nós temos esse privilégio de ter a revelação de Deus para nós, mas nós não sabemos tudo acerca de Deus. Nós um dia, diz a Bíblia, que assim como Ele é, o veremos. Mas, voltando aqui do arrependimento, há dois tipos de arrependimento. Primeiro, é o arrependimento humano. O arrependimento humano é remorso. É desejar voltar atrás para poder consertar um erro. É desejar ter uma outra oportunidade para fazer aquilo diferente, porque foi visto que foi feito uma bobagem. Esse é o primeiro arrependimento. Segundo, é o arrependimento de Deus. Arrependimento para Deus é mudar de atitude para o bem da sua criação ou da sua criatura. Nisto, existem algumas passagens da Bíblia que mostram sobre isto. Por exemplo, nós temos em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz que Deus fala para o seu povo não ir para o Egito. E que se o povo fosse, Deus enviaria castigo para o povo. Mas que se o povo ficasse, Deus então não ia mais mandar o castigo que ia mandar sobre o povo. Então, Deus ia mudar de atitude por causa da atitude do povo. Se o povo se arrependesse, se o povo obedecesse, Deus então se arrependeria do mal que ia fazer para aquele povo. Um outro termo é Jeremias 42, verso 10. Também mostrando que se o povo mudasse de atitude, Deus se arrependeria. Mas o texto mais polêmico está em Gênesis, capítulo 6 e o versículo 7. Em Gênesis 6 e 7, a Bíblia diz assim, me permita ler aqui Gênesis 6 e 7, essa porção bíblica em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7. Gênesis 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Ele disse, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e animal, os répteis e aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Esse é o texto mais polêmico para que nós possamos entender, para que se possa explicar sobre o arrependimento de Deus, porque Deus não se arrepende no sentido de voltar atrás e ter visto a besteira que fez. E para que nós possamos entender isto, primeiro, arrependimento para Deus é mudar de atitude. Deus mudou de atitude para com os ninivitas, porque eles mudaram. Quem mudou foi o povo. O povo se arrependeu, o povo voltou-se para Deus, e Deus então volta-se ao povo. Em vez de Deus punir o povo, porque o povo mereceria e precisava mesmo da punição, mas porque o povo arrependeu-se, o povo voltou-se para Deus, Deus então muda de atitude e perdoa. Em vez de dar a ira, Deus dá o perdão. Arrependimento, nesse caso, é suprimir a ira, suprimir o juízo. Deus ia dar o juízo e Deus não dá, Deus suprime o juízo. Deus faz uma outra coisa, Deus muda de atitude para o bem da humanidade. Não porque fez uma bobagem, não porque desejou falhar, mas simplesmente, não é tão simples, mas porque Deus, esse ato é um ato glorioso, mas tão somente porque Deus queria e quer abençoar quem se arrepende. No caso de Gênesis, a Bíblia diz que isso pesou no coração. Por quê? Porque no caso de Gênesis é um caso atípico, um caso à parte, é o que vai acontecer no final do juízo final. Pesa o coração de Deus quando Deus não consegue suprimir a sua ira. E é interessante falar que Deus, o Todo-Poderoso, não consegue suprimir a sua ira. Por quê? Porque é do livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus agora não vai contra os seus próprios princípios.
para ilustrar isso, Deus, para você entender por que Deus não pôde suprimir a sua ira em Gênesis, pesou no coração. Deus não pôde mudar de atitude, Deus teve que banir, destruir o homem da face da terra. Para que você entenda isso, era como se fosse, você visse uma pessoa roubar uma casa. E agora você lembra, meu Deus, eu tenho que denunciar essa pessoa, ele está roubando aquela casa. Aquela casa é de uma pessoa trabalhadeira, um pai de família. Ele lutou com muita dificuldade para conseguir os bens, agora aquela pessoa, aquele rapaz está roubando aquela casa, eu tenho que denunciar. Se você não denunciar, você é cúmplice, você está cometendo um crime, você tem que denunciar. Mas por outro lado, você pensa, mas se eu denunciar, aquele rapaz também é pai de família que está roubando. Ele está roubando para comer, ele está roubando porque ele tem que sustentar a família dele. Meu Deus, e agora o que eu faço? Se você não denunciar, você está sendo cúmplice, você está cometendo um crime. Se você denunciar, você sabe que ele é uma pessoa que está roubando, mas ele precisa sustentar a sua família. Então o que você vai fazer? Você vai ter que fazer aquilo que você não quer fazer, mas como você não pode falhar, você não vai falhar, você vai denunciar. Você não desejava denunciá-lo, mas você tem que fazer porque você não pode ser cúmplice com o erro. Assim foi o arrependimento de Deus em Gênesis capítulo 6. Não havia outra hipótese, senão Deus seria conivente com o pecado, com o erro. Então pesou no coração de Deus, porque Deus não tem prazer em lançar o homem no inferno. Agora, pegar, matar e lançar a alma e o homem, na verdade, na perdição. Não foi para isso que Deus preparou o homem, não foi para isso que Deus criou o homem. Então, por isso, Deus diz, e é usado uma linguagem antropopática para dizer que Deus se arrependeu por isso. Por isso, Deus pesou no coração de Deus. Por isso, Deus usa uma linguagem antropopática para dizer que Deus se arrependeu. Não que Deus queria voltar atrás, não que Deus tinha feito uma bobagem, não, porque Deus não tem prazer. E foi por isso que usa uma linguagem dizer que Deus se arrependeu de ter feito. Ok? Eu gostaria de terminar falando sobre a justiça humana. A justiça humana não é justiça. A justiça humana, como é que é a justiça humana? Jonas foi e prega. O povo se arrepende. O povo volta para Deus. E Jonas agora sai da cidade indignado. Jonas agora, e Deus faz nascer uma boboreira, Jonas fica ali debaixo. Depois envia o verme come aquela boboreira. E agora Jonas fica indignado. E Jonas quer que o povo seja condenado por Deus. E Deus fala, Jonas, você teve pena da boboreira que você não plantou nem nada. E agora não terei eu misericórdia, mais de 120 mil não sabe distinguir nem a mão esquerda da mão direita. Isso para dizer que o homem por si só não é misericordioso e não é justo. O homem só consegue ser justo através da ação de Deus na vida dele. Se ele tiver Deus na vida dele, pelo Espírito de Deus, pela ação de Deus, pela palavra de Deus, é que ele vai ser justo. Porque a justiça humana, ela é corrompida. O pecado passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, na humanidade sem Deus, não há justiça. O homem é vingativo. Eu quero concluir dizendo os 10 milagres no livro de Jonas, relacionados, e todos os 10 milagres estão relacionados com a natureza. O primeiro, o Senhor enviou um forte vento. Deus enviou um vento sobre o mar. Deus tem o controle sobre a natureza. Deus tem o controle do mar. Foi Deus que enviou o vento. Deus enfureceu o mar. Segundo, Deus fez a fúria do mar cessar. Deus fez um grande peixe surgir no momento certo, no alto mar. Se o peixe, com a fúria do vento, se não surge o peixe, Jonas morreria. Deus surge o peixe, coisas da natureza, coisas que estão na natureza, criadas por Deus, porque a própria natureza foi criada por Deus. Depois, em quinto lugar, Deus faz o peixe tragar Jonas sem que ele morra. Porque Jonas poderia ter sido mastigado por esse grande peixe, mas Deus então faz com que Jonas seja tragado pelo peixe sem morrer. Em sexto lugar, Deus faz o peixe ter indigestão
e o peixe vomita Jonas vivo. Em sétimo lugar, Deus fez nascer a boboreira. Em oitavo lugar, Deus envia o verme. Em nono lugar, Deus faz o verme comer a boboreira. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus controla até as mínimas coisas. Deus tem tudo debaixo do controle. Em décimo lugar, Deus envia um vento calmo. E Jonas acaba por desejar morrer. Deus envia o vento calmo, mas Deus então convence Jonas de que ele é o Deus misericordioso, e é com a misericórdia é que o livro encerra. O livro de Jonas começa usando misericórdia para com Jonas, porque Jonas foge e Deus poderia ter mandado a fúria, e naquela fúria Jonas poderia morrer da sua desobediência, da sua fuga, da sua rebeldia, mas Deus usa de misericórdia para com Jonas. No capítulo 2, Deus usa de misericórdia fazendo o peixe vomitar Jonas e fazendo o povo se arrepender. E no capítulo 3 termina falando de Deus usando de misericórdia para com Nínive. Deus quer salvar o mundo. Deus está usando misericórdia para a sua vida. Deus quer que você muda. Saiba que Deus é o Deus misericordioso. Deus não quer que ninguém se perca. Deus certamente quer se arrepender em relação a ti, ou seja, mudar de atitude em relação a você. Deus quer fazer suprimir o juízo, porque o juízo poderá desencadear na sua vida conjugal, na sua vida jovial. Você que anda pelas boates, você como jovem, que anda fugindo da presença do Senhor, fazendo coisas que não é lícita, ou que não são lícitas, pensando, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, você anda fugindo, em desobediência, rebelde. Deus está poupando a sua vida. Deus quer ser misericordioso com você. A misericórdia de Deus é do princípio ao fim, mas você precisa se arrepender. Se não, mais tarde, como aconteceu com a próxima geração de Nínive, que não se arrependeu, foi destruída. 50 anos depois, ela foi destruída porque a outra geração que surgiu e que não servia mais o Deus de Israel, que não se arrependeu, foi a nação que cumpriu então a profecia de Naum. Aquela geração foi consumida porque não se arrependeu, porque não mudou de vida, não mudou de atitude, não aproveitou a misericórdia de Deus, não aproveitou a oportunidade que Deus deu. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da oportunidade. E hoje Deus está te dando uma oportunidade. Converta-se, arrependa-se. E você que é pai, você que é pastor, você que é obreiro, você que é avô, que é avó, não esqueça, pregue a palavra. Use a palavra. A palavra vai causar um impacto na sua vida, vai causar um impacto na sua família, levará arrependimento, levará conversão, quebrantamento, humilhação diante do Senhor, e Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, e até o próximo programa, com a graça do nosso Deus.